Não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Esse é o alerta que ecoa da pena do apóstolo João. Uma advertência simples, mas de peso eterno. Porque não é apenas sobre doutrinas estranhas ou cultos pagãos, mas sobre a linha tênue que separa a verdade da mentira, a luz das trevas, a vida da morte. Vivemos uma geração que confunde popularidade com verdade, emoção com presença e espetáculo com evangelho. Mas João nos lembra: nem tudo que se apresenta como espiritual vem de Deus. Há espíritos que seduzem, há vozes que enganam, há líderes que falam em nome do céu, mas são enviados do inferno. E se não discernirmos, seremos arrastados. Repare no verbo que João usa: provai, testar, examinar, pesar. Não basta ouvir, não basta sentir. O verdadeiro discípulo é chamado a discernir, porque a fé reformada não é cega, ela é iluminada pela palavra. O cristão não é um ingênuo, mas alguém que mede tudo pela régua da Escritura. Mas o que vemos hoje? Crentes que correm atrás de qualquer vento de doutrina, líderes que constroem ministérios sobre promessas fáceis e uma igreja que perdeu o senso de prova. Ela consome tudo, aplaude tudo, aceita tudo. E assim se cumpre a advertência: muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Não são poucos, são muitos. E não estão apenas fora da igreja. Estão no púlpito, no louvor, nos livros, nos vídeos. Estão travestidos de cordeiros, mas por dentro são lobos. Esse é o ponto de João. A batalha não é entre fé e ateísmo, mas entre fé verdadeira e falsificação. E a falsificação é mais perigosa que a negação. O ateu declara sua incredulidade, mas o falso profeta veste a máscara da piedade. O primeiro combate de frente, o segundo destrói por dentro. Por isso João diz: não creiais a todo espírito. Essa ordem é radical, porque ela confronta o sentimentalismo que domina muitos cristãos modernos. Quantas vezes ouvimos: mas eu senti paz, eu tive arrepio naquele culto. Mas o critério não é o que você sentiu, é se aquilo procede de Deus. E como saber? João nos mostra: é preciso provar, examinar, confrontar com a verdade revelada. Esse é o teste que separa os filhos da luz dos que andam nas trevas. Aqui está o desafio. Provar exige coragem, porque ao examinar, você pode descobrir que muito do que achava ser de Deus não passa de engano. Provar significa questionar discursos populares, confrontar tradições humanas, rejeitar mensagens que massageiam o ego, mas não quebrantam o coração. E João sabia que isso custaria caro. Por isso, já naquele tempo, ele alertava os irmãos: muitos espíritos enganadores já atuavam no mundo. Se era verdade no primeiro século, quanto mais hoje, quando a mentira tem microfone, câmera e aplausos. Estão travestidos de cordeiros, mas por dentro são lobos. Esse é o ponto de João. A fé reformada nos ensina que toda a vida deve ser avaliada pela Escritura. Não é o homem que define a verdade, mas Deus. Não é a experiência que julga a palavra, é a palavra que julga a experiência. É por isso que a confissão da igreja sempre declarou: sola Escritura, somente a Escritura. João não nos chama a um misticismo subjetivo, mas a uma análise objetiva, fundamentada no Cristo encarnado, no Evangelho revelado, na cruz histórica. Por isso, amados, aqui está o pergunta que confronta. Você tem provado os Espíritos? Você tem confrontado o que ouve com a palavra? Ou você é daqueles que engole qualquer discurso desde que soe bonito? Porque se não houver discernimento, haverá engano. E engano espiritual não é um erro leve, é um caminho de morte.
João, o apóstolo que tanto falou de amor, é o mesmo que aqui levanta a espada da verdade, porque amor sem discernimento é ingenuidade, e fé sem prova é superstição. Ele nos convida a caminhar com ternura, mas também com vigilância, a reconhecer que o mundo jaz no maligno e que por trás de muitas vozes sedutoras há espíritos de engano. Este é o início da nossa jornada neste capítulo. Despertar os olhos, aguçar o coração, firmar os pés. Você não pode andar no Evangelho de João sem ouvir essa advertência. Não creiais a todo espírito, mas provai-os. E aqui começa o nosso exame. No próximo passo, vamos mergulhar em como discernir esses falsos espíritos e reconhecer a diferença entre o Cristo verdadeiro e as cópias que o mundo oferece. Amados, precisamos encarar uma realidade que João não escondeu de seus leitores. Muitos falsos profetas já têm saído pelo mundo. Essa frase soa como um eco de advertência que atravessa os séculos. Não é apenas uma possibilidade futura, mas um diagnóstico presente. Já naquele tempo, nos dias apostólicos, a infiltração da mentira era uma ameaça concreta. E hoje, ela se multiplicou de maneira quase incontrolável. O problema é que muitos cristãos modernos não levam isso a sério. Pensam que falsos profetas são figuras caricatas, pregadores de seitas excêntricas ou líderes de religiões alternativas. Mas João nos lembra que eles se levantam entre nós, falando a nossa linguagem, usando os nossos termos, citando a nossa Bíblia, mas distorcendo o Evangelho. E é exatamente por isso que são perigosos. A Escritura é clara. A mentira não se apresenta nua, mas vestida de verdade. Ela não chega com um rótulo escrito engano. Ela se disfarça como anjo de luz, como mensagem inspiradora, como espiritualidade positiva. É por isso que tantos são seduzidos. Porque os falsos profetas não oferecem algo que pareça maligno. Eles oferecem algo que soa agradável, mas que mata a alma. João não romantiza esse perigo. Ele chama seus leitores a despertar. A igreja que não discerne dorme, e a igreja que dorme será levada pelo engano. Por isso, provar os espíritos não é um detalhe, é uma questão de vida ou morte. Veja como essa advertência se conecta com toda a teologia reformada. A depravação humana significa que o homem, por si só, não tem condições de discernir a verdade. Ele precisa da iluminação do Espírito Santo. Sem regeneração, qualquer pessoa se torna presa fácil das falsas doutrinas. É por isso que os reformadores insistiam: a palavra deve reger toda a vida. Não é o sentimento, não é a tradição, não é a maioria, mas a palavra de Deus. O próprio Jesus nos advertiu que muitos falsos cristos surgiriam. E Paulo escreveu que o anticristo se assentaria no templo se fazendo passar por Deus. Em outras palavras, o engano mais letal não vem de fora, mas de dentro. Não é a perseguição do mundo que mais ameaça a igreja, mas a corrupção interna que a torna irreconhecível diante do Evangelho. O apóstolo João, ao falar desses falsos profetas, não está descrevendo apenas hereges declarados. Ele está falando de homens e mulheres que não confessam Cristo como Filho de Deus encarnado, mesmo que usem o nome de Jesus em seus discursos. Esse é o ponto decisivo. Todo espírito que não confessa Cristo vindo em carne não é de Deus. E aqui temos o critério definitivo. Mas o que significa confessar Cristo vindo em carne? Significa reconhecer que Ele é o Filho eterno de Deus, que assumiu a humanidade, viveu sem pecado, morreu em nosso lugar e ressuscitou para a nossa justificação. Não é apenas repetir Jesus em orações, mas crer na obra completa da encarnação, cruz e ressurreição. Qualquer mensagem que negue ou reduza esse fato é espírito do anticristo. Aqui precisamos ser confrontados. Quantas pregações hoje são centradas em Cristo? Quantos púlpitos falam mais da autoestima do que da cruz? Quantas músicas exaltam mais os sentimentos humanos do que a glória do Cordeiro? E isso não é detalhe litúrgico, é sinal de que outro espírito está sendo acolhido. João é categórico. Muitos falsos profetas têm se levantado.
Não poucos, não raros, mas muitos. Ele não nos deixa a ilusão de que a maioria pregará a verdade. Pelo contrário, a maioria correrá atrás de mestres que massageiam o ego. E isso cumpre a profecia de Paulo. Nos últimos dias, os homens não suportarão a sã doutrina, mas se cercarão de mestres segundo suas próprias cobiças. Esse cenário é desesperador, mas também é um chamado à fidelidade. Se muitos falsos profetas se levantam, Deus sempre preserva um remanescente fiel. Sempre haverá aqueles que não dobram os joelhos diante de Baal, aqueles que não negociam a verdade por aplausos, aqueles que permanecem firmes na confissão de Cristo. E se você ouve esta mensagem, é porque Deus quer que você seja parte desse remanescente. Não se engane, seguir a Cristo verdadeiro custará caro. Expor falsos ensinos gera rejeição, denunciar falsos profetas gera perseguição. Mas é exatamente isso que João nos chama a fazer. A verdade nunca foi popular. A cruz sempre foi escândalo, mas nela está a vida. Por isso, ao ouvir a advertência do apóstolo, você precisa decidir. Vai seguir o espírito da época ou o espírito da verdade? Vai se deixar seduzir pelo conforto de mensagens suaves? Ou vai permanecer na dureza que liberta? Porque não há meio termo. Ou se confessa o Cristo verdadeiro, ou se abraça o espírito do anticristo. Este é o segundo passo em nossa jornada: reconhecer a realidade dos falsos profetas. No próximo, mergulharemos no critério central que João nos dá para discernir a verdade: a confissão de Jesus Cristo vindo em carne. Esse é o divisor de águas entre a vida e a morte. Chegamos ao ponto central da advertência do apóstolo João. Ele nos diz: todo espírito que confessa Jesus Cristo vindo em carne é de Deus, mas todo espírito que não confessa a encarnação não procede de Deus. Esse é o critério que separa a verdade da mentira, a luz das trevas, a vida da morte. Veja a seriedade disso. O teste não é se a pessoa fala bonito, não é se enche multidões, não é se emociona plateias, nem se realiza milagres aparentes. O critério é um só: o que essa mensagem faz com a pessoa de Cristo. Ela confessa Jesus como o Filho eterno de Deus, encarnado, crucificado e ressurreto, ou ela dilui essa verdade em espiritualidade genérica? Aqui está o ponto em que a teologia reformada se mostra tão atual. Porque não há evangelho sem a encarnação. Se Cristo não veio em carne, não há substituição na cruz. Se Cristo não assumiu a nossa humanidade, não há expiação pelo pecado. Se ele não ressuscitou em corpo, não há esperança de ressurreição para nós. Tudo depende da verdade histórica e espiritual da encarnação. E é aqui que tantos caem. Os falsos profetas de ontem e de hoje não rejeitam Jesus de forma direta. Eles falam de Cristo, mas não o confessam como Deus em carne. Transformam-no em mestre moral, em exemplo ético, em guru inspirador, em coach espiritual. Mas isso não é o Cristo do Evangelho. João é contundente: se não confessam Jesus Cristo vindo em carne, não são de Deus. Não importa quantas palavras doces usem, não importa quantos sinais façam, não importa quantos seguidores tenham, se não confessam a encarnação, estão no espírito do anticristo. Isso é confrontador porque vivemos em uma geração que ama a espiritualidade vaga, mas rejeita a exclusividade. As pessoas querem um Cristo que não divide, um Cristo que não exige, um Cristo que não confronta. Mas o verdadeiro Cristo divide, sim. Ele disse: quem não é por mim é contra mim. E a confissão de que ele veio em carne é uma linha divisória inegociável. Pense bem, quando João escreve isso, ele não está propondo um detalhe doutrinário para debates acadêmicos. Ele está oferecendo um teste vital para discernir se uma mensagem procede do Espírito de Deus ou do espírito do anticristo. Não há meio termo. Ou se confessa o Cristo encarnado, ou se nega a fé.
Esse é o critério que continua sendo o mais atual e necessário. Vivemos em um tempo em que muitas igrejas falam de Deus, mas não de Cristo crucificado. Falam de bênçãos, mas não de expiação. Falam de esperança, mas não de ressurreição corporal. Falam de amor, mas não do Deus que se fez carne e habitou entre nós. Mas onde a encarnação é negada ou silenciada, ali não há evangelho. João sabia que negar a encarnação era abrir espaço para um evangelho sem cruz e sem sangue. E esse continua sendo o engano mais atraente do nosso tempo. Pregadores oferecem um Cristo sem carne para não falar de pecado real. Oferecem um Cristo sem cruz para não falar de renúncia. Oferecem um Cristo sem ressurreição para não falar de juízo eterno. Mas o apóstolo nos lembra só a salvação no Cristo verdadeiro, no Filho de Deus encarnado. Essa é a confissão que João exige, e essa é a confissão que separa os verdadeiros crentes dos falsos. Por isso, não basta dizer eu creio em Jesus. A pergunta é, em qual Jesus você crê? No Cristo encarnado, crucificado e ressurreto? Ou no Cristo genérico das mensagens modernas? Essa pergunta é inescapável. João sabia que toda geração enfrentaria esse teste. Por isso, ele não escreveu apenas para o primeiro século. Ele escreveu para nós, no século 21, porque os falsos profetas de hoje continuam oferecendo cristos alternativos, mas só há um Cristo verdadeiro, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Esse é o teste dos Espíritos. Se confessam o Cristo encarnado, procedem de Deus. Se não confessam, não procedem. Não é complexo, mas é radical. É simples, mas é profundo. É inegociável. E aqui está a pergunta que fica para nós. Você tem confessado o Cristo encarnado na sua vida? Não apenas com os lábios, mas com sua prática. Sua vida dá testemunho de que você crê que Deus se fez carne e morreu por você? Ou você tem abraçado uma versão diluída de Cristo que não confronta seu pecado? Essa é a questão e esse é o chamado que João nos faz. E no próximo trecho, vamos ver a consequência gloriosa dessa confissão, a vitória dos que são de Deus sobre o espírito do erro. Mas antes de avançarmos, é hora de examinar o coração e perguntar de qual lado desse divisor de águas eu realmente estou. Filhinhos, vós sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Com essa frase, o apóstolo João não apenas consola, mas confronta. Ele nos lembra de algo que o coração muitas vezes esquece. A vitória já está assegurada, mas ela só pertence àqueles que realmente são de Deus. Veja bem, João não diz que a vitória é fruto de nosso esforço, de nossa disciplina ou de nossa inteligência. Ele aponta para a presença interior do Espírito Santo. Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. A batalha não é vencida porque somos fortes, mas porque Cristo habita em nós. O Espírito do Deus vivo faz morada, e essa presença é maior do que qualquer poder demoníaco ou engano espiritual. É aqui que muitos se confundem. Pensam que vencer o mundo significa conquistar sucesso, poder ou estabilidade. Mas João nos mostra que vencer o mundo é resistir ao engano, permanecer na verdade, recusar o espírito de anticristo que se infiltra até nos púlpitos. A vitória não é popularidade, é fidelidade. Não é aceitação pelo mundo, mas separação dele. Essa palavra é urgente, porque vivemos numa época em que a igreja confunde aprovação humana com bênção divina. Mas João já advertia. Eles são do mundo, por isso falam segundo o mundo, e o mundo os ouve. Isso significa que a marca dos falsos profetas não é apenas o erro doutrinário, mas a aceitação fácil. O mundo os ouve porque eles falam a língua da carne, massageiam o ego humano,
Oferecem soluções rápidas, sem cruz, sem arrependimento e sem sangue. Pense nisso. Se a mensagem é tão palatável que o mundo aplaude, é sinal de alerta. Porque o evangelho autêntico sempre confronta. Ele expõe o pecado, denuncia a idolatria, rasga a autossuficiência e, por isso, o mundo o rejeita. O mesmo mundo que rejeitou o Filho, rejeitará os que são fiéis ao Filho. Mas aqui está a esperança. Vós sois de Deus e já os tendes vencido. O Verbo está no passado. A vitória já foi conquistada na cruz e confirmada na ressurreição. Não caminhamos em direção a uma vitória incerta. Caminhamos a partir de uma vitória consumada. O sangue de Cristo já desarmou o inimigo, já quebrou a acusação, já selou o triunfo. É por isso que a teologia reformada insiste tanto na soberania da graça. A vitória não depende do quanto conseguimos resistir por nossas próprias forças. Depende do fato de que o Espírito habita em nós e ele é maior. Maior que a tentação, maior que a mentira, maior que a opressão, maior que qualquer aparência de poder do maligno. Mas essa verdade também nos responsabiliza. Se o Espírito habita em nós, então não podemos viver como se fôssemos do mundo. Se a vitória já foi conquistada, não podemos viver como derrotados. Se já os vencemos, não podemos andar como se fôssemos vencidos. João está nos chamando a uma vida de coerência. Ouça bem, não basta dizer que cremos. Precisamos demonstrar essa fé pela perseverança na verdade, pela rejeição das vozes do mundo, pela confissão clara de Cristo encarnado. No próximo passo dessa mensagem, João nos levará a enxergar como esse teste não é apenas doutrinário, mas também relacional. Ele mostrará que o amor de Deus é a prova visível da habitação do Espírito. Mas antes de chegarmos lá, é necessário afirmar isso sem reservas. O mundo ouvirá os falsos profetas, mas os filhos de Deus permanecem na palavra, e essa permanência é a vitória que vence o mundo. Amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Com estas palavras, João não está oferecendo um slogan religioso. Ele está estabelecendo o teste mais confrontador da vida cristã. O amor não é opcional, não é um detalhe, não é uma questão de temperamento. É a prova visível da presença invisível de Deus. Perceba a profundidade disso. João não diz simplesmente que Deus ama, ele declara que Deus é amor. Isso significa que o amor não é um atributo temporário, mas a essência do próprio ser de Deus. O amor não começou no tempo, não foi inventado pela humanidade. O amor é eterno, porque sempre existiu na comunhão da Trindade. Mas o amor que João fala não é sentimentalismo barato, não é tolerância frouxa, não é aceitação de qualquer coisa em nome da paz. O amor bíblico é santo, é sacrificial, é confrontador. É o amor que se revela plenamente na cruz, onde a justiça e a misericórdia se beijaram. É por isso que João diz: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. O amor de Deus não é discurso, é ação. Não é teoria, é entrega. E aqui somos chamados ao confronto. Quem não ama não conhece a Deus. Essa é a sentença mais devastadora contra o cristianismo nominal. Pessoas podem conhecer doutrina, podem frequentar cultos, podem cantar hinos, mas se não amam, não conhecem a Deus. Porque Deus não é conhecido apenas pela mente, mas pelo coração transformado. Não basta ter ortodoxia correta, é preciso ter vida marcada pelo amor que vem do alto. Na visão reformada,
sabemos que esse amor não nasce de nós, é fruto do novo nascimento. João é claro: todo aquele que ama é nascido de Deus. Ou seja, o amor não é a causa, mas a consequência da regeneração. Não amamos para sermos salvos. Amamos porque fomos salvos. O Espírito derrama o amor de Deus em nossos corações, e a partir daí, esse amor flui para os irmãos. No entanto, esse amor não é superficial. Ele exige renúncia. Amar é abrir mão do orgulho, é servir quando ninguém vê, é perdoar quando dói, é carregar bardos que não são nossos, é suportar uns aos outros em paciência, é proteger a comunhão com lágrimas, é viver de modo que o mundo veja em nós um reflexo da Trindade. O amor verdadeiro é escandaloso, porque é diferente do amor do mundo. O mundo ama os que lhe convém. O mundo ama enquanto há interesse, enquanto há retorno, enquanto há prazer. Mas o amor de Deus ama o inimigo, ora pelos perseguidores, abençoa quem amaldiçoa. Esse é o amor que não pode ser fabricado pela carne. Esse é o amor que só pode vir do céu. João vai além e diz: nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por Ele vivamos. O amor de Deus não é discurso, é ação, não é teoria, é entrega. E aqui somos chamados ao confronto. Quem não ama não conhece a Deus. Essa é a sentença mais devastadora contra o cristianismo nominal. Pessoas podem conhecer doutrina, podem frequentar cultos, podem cantar hinos, mas se não amam, não conhecem a Deus. Porque Deus não é conhecido apenas pela mente, mas pelo coração transformado. Não basta ter ortodoxia correta, é preciso ter vida marcada pelo amor que vem do alto. Na visão reformada, sabemos que esse amor não nasce de nós, é fruto do novo nascimento. João é claro: todo aquele que ama é nascido de Deus. Ou seja, o amor não é a causa, mas a consequência da regeneração. Não amamos para sermos salvos, amamos porque fomos salvos. O Espírito derrama o amor de Deus em nossos corações, e a partir daí, esse amor flui para os irmãos. E aqui somos chamados a uma verdade dura. Muitas igrejas falam de amor, mas não o vivem. Pregam sobre comunhão, mas cultivam divisão. Cantam sobre perdão, mas alimentam mágoa. E é por isso que o mundo não crê. Porque o mundo só crerá quando vir amor real, quando enxergar unidade verdadeira, quando perceber que há algo sobrenatural que nos une. Esse é o chamado de João. Amemo-nos uns aos outros. Não porque é fácil, não porque merecem, mas porque Deus nos amou primeiro. Esse amor é a prova da regeneração, é o selo da comunhão, é a marca dos verdadeiros discípulos. No trecho seguinte, João vai ainda mais fundo. Ele mostrará que o amor não é apenas mandamento, mas é evidência do Espírito que habita em nós. Quem tem o Espírito de Deus ama, e quem não ama, não tem o Espírito. Esse é o divisor de águas entre o verdadeiro e o falso cristianismo. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, porque nos deu do seu Espírito. João encerra esse capítulo mostrando que a vida cristã não é sustentada por esforço humano, mas pela habitação do Espírito Santo. Não basta falar de amor, é preciso ter dentro de si a fonte do amor. Sem o Espírito, todo discurso sobre amor é vazio, sentimental, humano. Mas quando o Espírito habita em nós, o amor de Deus é derramado em nossos corações. Veja como isso é radical. João está dizendo que o amor não é prova de nossa bondade, mas da presença de Deus. É evidência de que fomos regenerados, de que passamos da morte para a vida. Não se trata de esforço psicológico, mas de obra sobrenatural. Por isso,
A igreja que não vive em amor mostra que perdeu a presença do Espírito. Podemos ter liturgia impecável, doutrina correta, disciplina rígida, mas se não há amor, o Espírito não está operando ali. João prossegue. E nós vimos e testificamos que o Pai enviou o Filho como Salvador do mundo. O amor não é uma ideia abstrata, é uma realidade histórica. Se queremos saber o que é o amor, não olhamos para nossos sentimentos, mas para a cruz. A encarnação e o sacrifício de Cristo são a maior prova de que Deus nos ama. E crer nisso é o que nos separa do mundo incrédulo. A fé em Cristo é a porta pela qual entramos nessa comunhão de amor. Assim, todo aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Note a clareza. Não basta falar de amor genericamente. É preciso confessar Cristo como Filho de Deus. O amor cristão não é apenas filantropia, não é apenas bondade social. É amor enraizado na confissão da verdade sobre Cristo. Por isso, teologia e prática não podem ser separadas. O amor verdadeiro só existe onde há confissão verdadeira. João, então, nos leva a uma das afirmações mais transformadoras. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Esse é o ápice da vida cristã. Viver em comunhão com Deus pelo amor que flui do Espírito. Não é um amor teórico, é prático, é real. É o ambiente no qual o crente vive diariamente. Deus é amor e viver nele é viver mergulhado nessa realidade. Mas João vai além. Nisto é perfeito o amor em nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque assim como ele é, também nós somos neste mundo. Aqui está o ponto mais profundo. O amor nos dá confiança diante do juízo. Enquanto muitos vivem atormentados pelo medo da condenação, João declara que o amor perfeito lança fora o medo. O medo envolve tormento, mas aquele que teme não é perfeito em amor. Ou seja, quem foi alcançado pelo amor de Deus em Cristo não vive mais em pavor, mas em confiança. Isso não significa arrogância, mas certeza. A certeza de que Cristo levou a nossa condenação, de que seu sangue nos purificou, de que sua justiça foi imputada a nós. O amor perfeito não nega a justiça, mas a satisfaz em Cristo. Por isso, podemos enfrentar o juízo com ousadia, não porque somos bons, mas porque fomos amados de forma perfeita. Aqui está uma verdade que liberta. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Não é a intensidade do nosso amor que garante a nossa salvação, mas a certeza de que fomos amados antes de tudo. O amor de Deus antecede, sustenta e garante a nossa vida cristã. É esse amor que nos constrange a amar os irmãos. João termina com uma prova prática. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Porque aquele que não ama seu irmão a quem viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Aqui não há escapatória. O teste do amor a Deus é o amor ao próximo. Quem não consegue perdoar, servir, cuidar, não pode dizer que ama a Deus. Esta é a marca do verdadeiro discípulo. Portanto, a mensagem de João é clara. Andar na luz é viver em amor. Amar não é opção, é evidência. O Espírito em nós é a garantia desse amor, e esse amor é o que nos dá confiança diante do juízo. Não há lugar para medo, não há espaço para ódio, não há desculpa para divisão. Deus é amor, e quem nele permanece, manifesta esse amor ao mundo. Assim encerramos esta exposição de 1 João capítulo 4. Fomos chamados a examinar nossa fé, a testar nosso coração, a confrontar nossa prática. Que o Espírito Santo nos leve a viver esse amor de forma real, visível, transformadora. Porque no fim, o que provará se conhecemos a Deus não será o quanto falamos de amor, mas o quanto vivemos em amor.